Olá, tudo bem? Nesse vídeo iremos abordar um tópico especial sobre a demonstração da pressão exercida por um gás perfeito. Aproveito a oportunidade para pedir que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para que toda vez que for inserido material, vocês recebam um aviso desse material que está sendo inserido, ok? Então vamos lá, tópicos especiais. Pressão exercida por um gás perfeito. Considere um recipiente cúbico de arestas iguais a L e um volume V contendo N moléculas de gás, cada uma com a massa m, movendo com a velocidade v. Então, da teoria cinética dos gases, não custa nada relembrar que as moléculas se encontram em movimento desordenado, regidos pelos princípios fundamentais da mecânica newtoniana. Além disso, as moléculas não exercem forças umas sobre as outras, exceto quando colidem com as paredes. Bom, então, nesse slide, vocês podem identificar uma partícula de massa m, que ela tem uma certa velocidade, e que ela vai se chocar-se com a parede do recipiente de área A1, vai exercer uma força sobre a parede, toda ação implica em uma reação, a parede vai exercer uma força sobre a partícula, que vai ser refletida aqui nessa direção. Bom, então pelo teorema do impulso, resulta que a força média sobre a face A1 tem intensidade que podemos determinar por partir do teorema de impulso. Impulso, que é a força média vezes o intervalo de tempo, é igual à variação do momento linear. Se a gente isolar a força média nessa equação, o ΔT está multiplicando, passará dividindo. Então, a força média será a variação do momento linear dividido pelo tempo. Ou seja, toda vida que variamos o momento linear de uma partícula, de um corpo, isso daí foi gerado devido a uma força. Então, nesse gráfico, nessa figura aqui, estou representando a colisão da partícula à parede do recipiente e a sua reflexão. Aqui os meus par de eixos x e y, vou considerar apenas duas dimensões por enquanto, para facilitar os cálculos. E observe que essa partícula ela tem um momento linear que é a massa vezes a velocidade. E vou decompor essa massa vezes a velocidade em duas componentes, uma Vx, outra Vy. A componente Vx, como ela é contrária ao meu sistema de referência, sinal negativo. O Vy, sinal positivo, porque ela tem o mesmo sentido do meu sistema de referência. Agora, para essa partícula, ela vai ter uma componente Vx ao longo do eixo x e um Vy ao longo do eixo y. De acordo com a teoria cinética dos gases, a gente tem que a colisão que essa partícula sofre nesse recipiente é uma colisão perfeitamente elástica, ou seja, se ela chega com velocidade v, ela vai ser refletida com velocidade v. Antes e depois, com a mesma velocidade. A variação da quantidade de movimento ao longo do eixo x é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A final será a massa vezes a velocidade menos a inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial menos, significa dizer que é um vetor sentido oposto ao meu sistema de referência, ou seja, em módulo, variação da quantidade de movimento ao longo do eixo x vai ser menos com menos dá mais, duas vezes a massa vezes a velocidade da partícula ao longo do eixo x. Ao longo do eixo y, a variação do momento linear será a massa vezes a velocidade final ao longo do eixo y e a massa vezes a velocidade inicial ao longo do eixo y. Se substituirmos os valores, a massa vezes a velocidade em y final menos a massa vezes a velocidade em y final é igual a zero. Então, temos uma variação do momento linear com módulo igual a 2mv. Se
quisermos saber o intervalo de tempo entre dois choques consecutivos contra a parede de face A1, vale? Então, se a gente relembrar, a velocidade média é o ΔX sobre o ΔT. Então, se isolarmos o intervalo de tempo, o ΔT será 2L sobre Vx. Então, esse é o intervalo de tempo que a partícula leva para ir e voltar até que tenhamos dois choques consecutivos na mesma face A1. Então, a força média é dada substituindo os valores. O momento linear, como vimos anteriormente, é 2 vezes a massa vezes a velocidade ao longo de x. O intervalo de tempo, como estamos calculando aqui, é 2L sobre Vx. Se a gente repetir o de cima, multiplicado pelo inverso do de baixo, os 2 vai cortar com 2, e o Vx vai multiplicar o Vx, que dá Vx ao quadrado. Estou repetindo essa relação aqui em cima, e antes de continuarmos com a demonstração, vamos fazer um pequeno lembrete sobre média. O que é uma média? A média é você pegar todos os termos, somar e dividir pela quantidade de termos. Então, se temos 3 termos, eu somo as 3 forças, por exemplo, e divido por 3, que é a quantidade de termos. Então, eu posso dizer que a força média é a força total, ou seja, a soma de todos os termos, dividido pelo número de termos que eu estou somando. Então, a força total, se eu pegar essa relação, será nada mais, nada menos do que o número de termos vezes a força média. A força média que eu representei aqui em cima, que é a massa vezes velocidade ao longo do eixo x ao quadrado dividido por L, e teremos que a força total aplicada a essa partícula, que é igual à força que a partícula exerce sobre paredes, devido à terceira lei de Newton, a força total é a massa vezes a velocidade, componente da velocidade ao longo do eixo x, dividido pelo comprimento da aresta do meu cubo. Antes de continuar, também preciso fazer um lembrete sobre o vetor velocidade. Então, imagina um vetor velocidade que eu posso representar ele ao longo de 3 dimensões, ao longo do eixo x, ao longo do eixo y e ao longo do eixo z. Bom, se a gente pegar esse vetor e projetarmos ele ao longo do plano XZ, a gente teria uma figura, uma diagonal aqui, e teríamos dois lados formando um ângulo de 90 graus, o Vx e o Vz. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, essa diagonal aqui, ao quadrado, seria justamente o Vx ao quadrado mais o Vz ao quadrado, ok? Bom, e se pegarmos essa diagonal, que é a projeção do vetor velocidade ao longo do plano x, z, e esse vetor aqui, vy, ambos formando um ângulo de 90 graus, podemos aplicar também o teorema de Pitágoras e perceber que o vetor resultante será esse cateto mais esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, que vai dar essa hipotenusa como sendo o vetor resultante. Então, se queremos saber o módulo do vetor resultante, é só extrair a raiz das suas componentes ao quadrado e somá-las. Bom, então, de posse desse lembrete, na prática, a velocidade Vx que estamos utilizando para uma partícula, ela não é a mesma para todas as partículas. Cada partícula terá sua velocidade. Porém, poderíamos agrupar moléculas possuindo o mesmo valor de Vx e, a seguir, somar as contribuições resultantes para a pressão. O efeito resultante é precisamente a substituição de Vx ao quadrado na equação anterior da força total pelo um valor médio Vx ao quadrado, o qual vamos designar
por Vx ao quadrado mede. Bom, então, se podemos relacionar desta maneira, o modo da velocidade resultante da molécula, né, ela está relacionada com as componentes Vx, Vy e Vz. Então, estou representando aqui o vetor resultante da molécula em 3 dimensões. Tomamos a média dessa relação para todas as moléculas. A gente vai ter, então, que V quadrado média, a velocidade média resultante das moléculas, é igual a Vx, a componente x quadrática média, a componente y quadrática média da velocidade, mais a componente x quadrática média da velocidade. Porém, em nosso modelo não existe nenhuma diferença efetiva entre as direções x, y ou z. As velocidades moleculares são muito elevadas para um gás tipo, de modo que os efeitos de gravidade são muito pequenos e desprezíveis, de onde se conclui que Vx quadrado métrico, Vy ao quadrado métrico e Vz ao quadrado médio, eles são iguais, ou seja, se eu substituir Vx quadrado médio em todos os termos, teremos o seguinte: Vx quadrado médio, Vx quadrado médio, Vx quadrado médio, pois eles são iguais. Se somarmos esses três, iremos ter que o V quadrado médio resultante é igual a 3 vezes Vx quadrado médio. Com isso, se isolarmos Vx quadrado médio para resubstituir na equação da força total, teremos que Vx quadrado médio é igual a Vx quadrado médio dividido por 3. E, com isso, se lembrarmos que a pressão é a força sobre a área, substituirmos a relação da força como sendo o número total de partículas vezes a massa de cada um individual, a massa de uma delas individual, vezes a velocidade quadrática média, dividido por 3L. E o A entraria da equação da pressão. Dessa forma, se a gente tiver um cubo que ele tem arestas iguais a L, a área, que é L vezes L, é a área de uma das faces que é igual para ambas as faces do cubo. E quando a gente pega a área de uma dessas faces e multiplica por L, a gente encontra o volume total do cubo. Logo, a pressão exercida por uma partícula em um recipiente, ela se dá a partir da colisão dessas partículas com as paredes do recipiente. E ela pode ser determinada pegando o número de partículas vezes a massa, vezes a velocidade quadrática média, tudo isso dividido por 3V, onde V é o volume desse recipiente. Dessa forma, demonstramos como se determina a pressão exercida por um gás perfeito nas paredes do recipiente. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.